Adson de volta aos relacionados, Ryan deve ser mantido no time titular. Eu vou te mostrar no vídeo de hoje qual é a provável escalação que o técnico Fábio Carille colocará em campo nessa partida Vasco versus Lanús, confronto importantíssimo para as pretensões do Vasco na Copa Sul-Americana, que o próprio Vasco diz que é prioridade para essa temporada de 2025. O Vasco enxerga como a real possibilidade de conquistar um título essa Copa Sul-Americana e o Vasco precisa ganhar do Lanús para assumir a liderança do seu grupo. E essa é a provável escalação do Vasco para esse jogo diante do Lanús amanhã. O Vasco vem de um clássico contra o Flamengo, no qual o Vasco, digamos que exerceu bem o seu papel. A gente sabe que o time do Vasco, em comparação com o Flamengo, é um time sim que tem uma qualidade técnica um pouco inferior, mas o Vasco conseguiu encarar o Flamengo, criou possibilidades de gol e poderia ter saído vencedor do Maracanã. Foi um jogo que mostrou para o Brasil que o time do Vasco não é esse patinho feio todo que a mídia trata o Vasco. E o Vasco deve ter uma escalação muito parecida com a que teve em campo nesse jogo contra o Flamengo, nessa partida diante do Lanús. O time do Vasco terá o Léo Jardim como seu goleiro titular, ele que vem de um grande jogo contra o Flamengo. Na lateral direito, Paulo Henrique será mantido na equipe como titular. Paulo Henrique é uma das válvulas de escape mais perigosas desse time do Vasco, principalmente para puxada de contra-ataques. A dupla de zaga será mantida com João Vitor e Lucas Freitas, já que Maurício Lemos ainda se recupera de uma fratura ali na costela, então Lucas Freitas será mantido no time titular do Vasco. Ele não fez um jogo no qual comprometeu contra o Flamengo, e existe uma especulação também de que o Lucas Freitas pode ser negociado pelo Vasco, que o Fenerbahçe da Turquia tem muito interesse na contratação do Lucas Freitas e em breve deve apresentar uma proposta oficial pela compra do jogador, ele que será titular mais uma vez aí pelo Vasco, dessa vez contra o Lanús. Na lateral esquerda teremos o Lucas Piton novamente como titular, e a dupla de volantes deve ser mantida com o Hugo Moura e o Jair. Os dois, que no meu modo de ver fizeram uma grande partida contra o Flamengo. O Hugo Moura é um jogador de mais pegada, de mais marcação, de mais ocupação de espaço, mas o Jair também fez bem esse papel de ocupar espaços e de, quando a bola caía no pé dele, conseguir clarear jogadas, conseguir clarear boas situações para esse trio de meias do Vasco. O Jair é o principal responsável, ao lado do Hugo Moura, de quebrar as linhas de marcação do adversário e encontrar esses jogadores do Vasco, os seus meias, no entre-linhas, e também tem uma boa capacidade de inversão de jogo ambos os jogadores. Tem capacidade para fazer as bolas fatiadas de um lado para o outro. O Jair pode fazer essa bola fatiada no Moreira, pode também encontrar essa bola no Ryan, por exemplo. O Hugo Moura, a mesma coisa. O Hugo Moura também tem essa boa característica do lançamento longo. Essas bolas invertidas são importantes para o time do Vasco. Então, Hugo Moura e Jair serão mantidos no time titular. Existe muita expectativa pela volta também do Tietê a ser relacionado, mas o Tietê está passando por problemas pessoais, não tem nenhum problema físico, então se ele resolver esses problemas pessoais, que é o caso do filho dele recém-nascido, que vive um momento difícil, que está doente, então por isso o Tietê não vem sendo relacionado recentemente para esses jogos do Vasco. No trio de meias aqui do Vasco teremos o Nuno Moreira pelo lado esquerdo, jogador importantíssimo nesse sistema de jogo do técnico Fábio Carille, muita qualidade com a bola nos pés. O Nuno Moreira, jogador que apresenta ruptura para chegar na linha de fundo, ataca bem a área, pode gerar situações de cruzamentos também para o time do Vasco, então eu gosto do jogo do Nuno Moreira. Felipe Coutinho titular novamente, armando o time pelo meio de campo. O Coutinho agora deve ser exigido um pouco mais, até porque o Payet tá lesionado e só sobrou o Coutinho para ser esse meia do Vasco. O Garré também pode ser utilizado nessa função, mas o Coutinho tá um nível acima. Coutinho será titular. Na ponta direita, o Garré perdeu realmente a posição para o Ryan, que deve iniciar o jogo como titular. E eu vou te explicar como o Ryan pode ser muito importante para o Vasco marcar gols diante do Lanús daqui a pouco. E no comando de ataque, Verratti novamente, camisa 99, para ser o centroavante do time do Vasco. O Vasco sempre vai com essa escalação no 4-2-3-1, tem a linha de 4 mais atrás, os dois volantes, o trio de meias e o Verratti no comando de ataque. Por mais que o Lanús não seja uma equipe forte, pode sim, é um time competitivo, um time argentino difícil, ele sempre tem uma característica muito forte no toque de bola, então o Vasco precisa ter uma marcação muito bem ajustada. Aonde o Vasco pode levar vantagem?
aonde o Vasco sempre leva vantagem na verdade, né? Essa tabela de Nuno Moreira, junto com o Piton, o Felipe Coutinho aproximando também aqui para jogar, criando aqui esse triângulo pelo lado. O Vasco também deve ter o Ryan pisando na área, se apresentando na área, tanto no segundo pau quanto no primeiro pau. E aí, por exemplo, você tem Ryan e Verratti pisando na área, você tem os volantes encostando aqui para pegar a segunda bola, sendo que um desses volantes pode aparecer também para pisar na área. O Paulo Henrique costuma atacar e ficar nessa região do campo, com a dupla de zaga subindo aqui, o Vasco tendo esse trio de jogadores aqui para gerar jogadas. Tendo esse cruzamento tanto do Piton, do Nuno ou do Felipe Coutinho, você tendo dois jogadores altos como Ryan e Verratti na área, você divide a responsabilidade para a defesa adversária, que anteriormente precisava só se preocupar com o Verratti, que é o jogador de maior estatura no time do Vasco ali no comando de ataque. O Ryan também é alto, tem 1,85m, 1,86m de altura, então o Ryan, se ele conseguir subir bem, ele também pode marcar gols de cabeça. Tanto o Ryan quanto o Verratti podem trazer perigo e um peso maior na área para o time do Vasco nessas jogadas de cruzamentos. Então é importante que o Ryan pise na área, se apresente. O Ryan gosta muito de fazer essa movimentação para aparecer na entrada da área para buscar finalizações, já que ele pega bem na bola, chuta bem. O Ryan é um jogador muito promissor e tomara que ele de fato consiga agora mostrar todo o seu futebol com a camisa do Vasco. Essa é uma das principais jogadas do Vasco na fase ofensiva. Claro que o Vasco também tenta entrar com algumas tabelas curtas nessas triangulações, nesses triângulos pelos lados do campo. O Felipe Coutinho também pode aparecer aqui do outro lado para dar apoio nas jogadas. O Hugo Moura também pode aparecer para criar esse apoio nas jogadas, e é assim que o Vasco ataca. Na hora de marcar, o Vasco sempre se defende ali no seu clássico 4-4-2, deixando aqui duas linhas na frente, né? Volta o seu bloco mais baixo de marcação quando o Vasco tá marcando, né? Fica nesse 4-4-2 mais tradicional. Duas linhas de 4, Verratti e Felipe Coutinho marcando um pouquinho mais lá na frente. Pode também ter a variação do Felipe Coutinho marcar um pouquinho mais por dentro e deixar só o Verratti mais lá na frente pressionando, também como pode ter uma variação no Vasco quando vai subir o seu bloco para fazer uma pressão mais alta de um 4-2-4. Nesse 4-2-4 você tenta fechar os corredores de passe aqui por dentro. Basicamente tentar fechar esse corredor de passe por dentro pelos dois lados do campo e ter uma superioridade na hora de pressionar o adversário, com os volantes subindo e tomando de conta dos meias adversários. Essa é a provável escalação do Vasco, que deve ter o retorno do Adson aos relacionados. O Adson treinou normalmente hoje com o restante do grupo e estará à disposição do técnico Fábio Carille. Adson, que fez falta no último jogo contra o Flamengo, quando o Vasco não tinha uma opção boa para sair do banco de reservas e teve que colocar, por exemplo, o menino Zuccarello, que não é da posição de ponta. Você tendo o Adson, você tem um jogador de velocidade no banco, você tem um Garré que a gente espera que evolua o seu futebol, você tem um Lodge que a gente também espera que evolua o seu futebol para que eles possam de fato ser jogadores essenciais. Cansou os titulares em tese, entra os reservas, que eles possam manter um bom nível de atuação, ainda mais agora com o Vasco sem o Paê, vai precisar muito que esses jogadores entreguem um bom futebol em campo. O Paulinho também é a opção sempre aqui para entrar no lugar do Jair, quando o Jair se cansar no decorrer do jogo. Se o Tietchan for relacionado, é mais uma opção também que o Vasco ganha. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo sobre o time do Vasco e sobre quanto vai ser esse jogo. Comenta aí o seu palpite. O meu palpite para Vasco versus Lanús é um placar aí de 2-0 Vasco em cima do Lanús, ganhar bem jogando em casa dentro de São Januário, com uma boa atuação e sem sofrer gols seria muito importante. O Vasco passar o segundo jogo seguido sem sofrer gols é muito importante. É claro que você sempre corre muitos riscos para você marcar gols. O time do Vasco é um time que costuma colocar os seus dois laterais no campo de ataque muitas das vezes, né? Principalmente na hora de fazer a saída de bola, afundar os seus dois laterais, baixar o Hugo Moura entre os zagueiros e você ter aqui pelo menos um desses volantes junto com o Felipe Coutinho circulando entre linhas, e o Vasco tenta aplicar essa profundidade aqui dos seus laterais. Mas é isso, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar. Teremos pós-jogo assim que acabar a partida aqui no canal, beleza? Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!